E se o Império Romano nunca tivesse caído? Já pensou como tudo poderia ser diferente? Como nós viveríamos? Esse tipo de pergunta só rola aqui no nosso canal. Se curtiu o conteúdo, se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho. Isso dá uma força para a gente continuar trazendo mais coisas legais. Para responder a essas perguntas, precisamos voltar ao ano de 476 d.C., a data que a maioria dos historiadores concorda como o fim do Império Romano do Ocidente. Naquele ano, o último imperador, Rômulo Augusto, foi deposto pelo chefe germânico Odoacro. Mas, e se isso nunca tivesse acontecido? E se um líder forte tivesse surgido, repelido as invasões bárbaras e restaurado a ordem, garantindo que a águia romana continuasse a voar sobre a Europa por séculos ou até milênios? A premissa é clara. O Império Romano do Ocidente não se fragmenta. Ele sobrevive à crise do século V, estabiliza suas fronteiras e continua a ser a força dominante na Europa. Para que isso fosse possível, Roma teria que ter superado suas fraquezas internas, a corrupção política, a instabilidade econômica e as intermináveis guerras civis. Vamos imaginar que um imperador hipotético, um novo Aureliano, tenha conseguido unificar o exército, reformar a administração e criar um sistema de sucessão estável. Com essa nova força, as legiões não apenas defenderiam o Reno e o Danúbio, mas também os fortaleceriam. Neste novo mundo, a regra é simples. Roma sobreviveu, mas todo o resto da história, como a conhecemos, agora precisa se adaptar a essa realidade. O cristianismo, que já era a religião oficial do Império desde o Édito de Tessalônica, em 380 d.C., não se fragmentaria em centenas de seitas e poderes locais. Em vez disso, a Igreja de Roma se tornaria ainda mais centralizada e poderosa, uma ferramenta administrativa e cultural inseparável do próprio Estado romano. O Papa seria uma figura de imensa influência, mas sempre subordinado à autoridade do imperador. O latim não evoluiria para o português, espanhol, francês ou italiano. Ele permaneceria como a língua franca unificada de um continente inteiro, falada das Ilhas Britânicas ao norte da África. As consequências dessa mudança seriam monumentais, um verdadeiro efeito dominó na história. Sem a Idade das Trevas, um período de fragmentação política e declínio urbano, a Europa não veria o surgimento de reinos feudais como a França, a Inglaterra ou a Espanha. A ideia de nação-estado, baseada em identidade étnica e linguística, simplesmente não existiria. Em seu lugar, haveria províncias romanas, Espanha, Gália, Britânia, Germânia. A lealdade de um cidadão não seria a um rei francês ou a uma rainha inglesa, mas ao imperador e ao Senado de Roma. O mapa da Europa seria drasticamente diferente, com fronteiras definidas por legiões, não por coroas. A tecnologia também seguiria um caminho diferente. A engenharia romana, famosa por seus aquedutos, estradas e construções monumentais, não teria sido perdida. Pelo contrário, ela continuaria a evoluir. Sem a ruptura medieval, a revolução científica poderia ter acontecido séculos antes. Imagine cidades como Londinium, Londres, ou Lutetia, Paris, no ano 1000, não como vilarejos fortificados, mas como metrópoles movimentadas com mais de 1 milhão de habitantes, saneamento avançado baseado em projetos romanos e talvez até formas primitivas de maquinário a vapor, impulsionadas pelo conhecimento grego e romano preservado e expandido. A pólvora, quando chegasse do Oriente, seria monopolizada pelo Estado romano, dando às suas legiões uma vantagem tecnológica esmagadora sobre qualquer rival. A escalada das implicações é constante e surpreendente. Com uma Europa unificada e tecnologicamente avançada sob o comando de Roma, a era das grandes navegações não aconteceria como a conhecemos. Não haveria uma Espanha ou um Portugal competindo por rotas comerciais. Em vez disso, por volta do século X ou XI, expedições imperiais romanas, com naus muito mais avançadas, cruzariam o Atlântico. Ao chegarem às Américas, não encontrariam civilizações como os astecas ou os incas em seu auge, mas sim seus ancestrais. A conquista seria rápida e brutal. O continente seria rebatizado,
talvez como Nova Hesperia, e suas terras e recursos seriam explorados para a glória de Roma. As populações nativas seriam subjugadas e assimiladas, forçadas a adotar o latim e o cristianismo romano. As implicações para a sua vida hoje seriam profundas e transformadoras. Você provavelmente falaria uma forma moderna de latim. Sua identidade nacional não existiria. Você seria um cidadão romano da província da Lusitânia ou da Galécia. Sua religião seria uma versão unificada e rigidamente controlada do cristianismo, diretamente ligada ao poder imperial. As cidades seriam planejadas de acordo com a grade romana, e você viajaria por uma rede de estradas que conectaria Lisboa a Constantinopla, a segunda capital do Império. O sistema legal sob o qual você viveria seria uma evolução direta do direito romano, sem as influências germânicas ou anglo-saxãs. A ideia de democracia representativa, nascida das revoluções liberais, seria considerada uma heresia perigosa contra a ordem imperial. Seu governante não seria um presidente ou um primeiro-ministro eleito, mas um governador nomeado por um imperador distante. A ascensão do Islã também teria um destino diferente. No século VII, quando os exércitos árabes surgiram da Península Arábica, eles não encontrariam um império bizantino enfraquecido e um vácuo de poder no Ocidente. Eles enfrentariam a força total de um império romano unificado. A expansão islâmica provavelmente seria contida no Oriente Médio, e a Península Ibérica nunca seria conquistada. A longa e complexa relação entre o cristianismo e o Islã, que moldou nosso mundo por séculos, seria de rivalidade fronteiriça, não de intercâmbio cultural profundo na Europa. Não haveria a reconquista, nem o florescimento da ciência em lugares como Córdoba. O Renascimento, impulsionado em parte pela redescoberta de textos gregos, preservados pelo mundo islâmico, talvez não fosse necessário, pois esse conhecimento nunca teria sido perdido. Mas aqui reside o grande paradoxo. Um mundo sob um império romano eterno seria um mundo de ordem, estabilidade e avanço tecnológico contínuo. Mas seria também um mundo sem diversidade cultural, sem liberdade política e com uma rigidez social opressiva. O progresso científico seria controlado pelo Estado e pela Igreja, temerosos de ideias que pudessem desafiar a autoridade imperial. Não haveria reforma protestante, iluminismo ou Revolução Francesa. Conceitos como direitos humanos, liberdade de expressão e soberania popular seriam vistos como sedição. A humanidade teria trocado a liberdade pelo conforto, a diversidade pela uniformidade. Seria um mundo de mármore e ordem, mas talvez sem alma. O payoff final, a grande revelação, é que a queda de Roma, apesar de ter mergulhado a Europa no caos, foi o que permitiu o nascimento do mundo moderno. A fragmentação do poder imperial abriu espaço para novas ideias, novas línguas, novas nações e novas formas de pensar. A competição entre esses novos reinos impulsionou a inovação de uma maneira que um império monopolista e centralizado jamais permitiria. A queda de Roma não foi o fim da civilização. Foi a semente de milhares de novas civilizações. A estabilidade romana teria nos dado estradas e aquedutos. Mas o caos que se seguiu nos deu a liberdade. Então, a pergunta que fica é: valeria a pena a troca? Um mundo unido sob a paz romana, mas estagnado em sua evolução social e política, seria preferível ao nosso mundo caótico, mas dinâmico e livre? E se esse império, em sua busca por ordem, tivesse suprimido as próprias faíscas de gênio e rebelião que nos definem? O que você acha? Comente abaixo qual mundo você preferiria e por quê.